Olá, meu nome é Alberto e seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje eu quero falar mais uma vez com você sobre a minha jornada de aprendizagem em cima da linguagem Clojure. Beleza? Então, se você não viu o primeiro episódio, te convido a ver, mas basicamente eu vou começar a trabalhar na Nubank, que é uma empresa que dentro do Brasil utiliza bastante Clojure, e eu quero obviamente chegar lá o mais preparado que eu posso para começar a fazer um trabalho legal e tudo mais. Então, tô criando aqui essa playlist aqui no canal, onde eu vou deixando aqui detalhes que eu acho que são importantes da minha jornada de aprendizagem. No episódio de hoje, especificamente, eu quero falar com você sobre o que eu falo de reflexão exagerada. Então, basicamente, é você colocar muitos momentos, o máximo que você puder, dentro da sua jornada de aprendizagem, onde você vai refletir como você conseguir sobre alguma coisa que você está consumindo naquele momento. Pode ser algo super básico, pode ser algo mais avançado, mas o importante é que você fique cada vez melhor em se debruçar sobre aquilo, em pensar, em questionar e por aí vai. Eu vou te dar um exemplo prático sobre isso, que remete ao meu começo ali no meu estudo, né? No momento que eu tô gravando aqui esse vídeo, tem aí mais ou menos uns 17 dias que eu comecei a estudar Clojure, beleza? E eu vou te mostrar aqui uma passagem que estava mais lá no meu início, mas que eu acho que pode ser muito útil aí, né? Caso você vá viver ou esteja vivendo um momento muito parecido. Também antes de mostrar aqui o exemplo em si, né? Eu quero só também falar para você que eu estou vivendo aqui no Clojure, ainda nesses 17 dias, vamos dizer assim, um momento que eu chamo de período de consciência. Eu não defini ainda um objetivo super tangível para eu chegar no Clojure. O que eu quero fazer com Clojure é construir APIs, é ser capaz de analisar códigos de outras pessoas, né, de nível de complexidade alto, né? Eu quero, por exemplo, um objetivo tangível seria conseguir explicar, por exemplo, diversas funções que tem aí, né, já prontas dentro da linguagem Clojure, explicar o código-fonte delas poderia ser um objetivo tangível, ou construir APIs, por exemplo, né, fazer todos os desafios da jornada Dev mais eficiente com Clojure. Pode ser, né, um outro objetivo. Eu ainda vou chegar lá. Nesse momento eu quero me ambientar mais com a linguagem, quero me sentir confortável, né? Quero conseguir escrever código sem que minha cabeça exploda e quero conseguir ler códigos padrões sem que minha cabeça também exploda muito, tá bom? Então, vamos aí, né, para o exemplo. Então, deixa eu colocar aqui nessa outra tela. Aqui, né, eu estou usando o Basecamp, que é um software que eu gosto muito para ir deixando aqui os meus relatos, né, as minhas notas e tudo mais. Para ser bem sincero, acho que ele nem é o melhor para isso, né? Você tem softwares que são mais estruturados para isso, ou talvez até um próprio Google Docs fosse melhor, mas eu gosto bastante, estou usando aqui. Mas basicamente aqui é o seguinte. Lá, né, na parte do overview do Clojure, aqui, né, bem no começo aqui, né, que foi na minha primeira etapa aqui na minha fase de consciência, o segundo tópico aqui, ó, dentro das features, é o que ele chama de programação funcional. E aí, aqui ele começa a apresentar as primeiras funções escritas em Clojure. Então, lembra, eu passei por isso daqui já tem um tempo e isso aqui agora é muito mais confortável para mim. Mas quando eu olhei a primeira vez o def hello, e aí você tem aqui, né, abre aí esse parênteses e é um fn, colchetes, e retorna alguma coisa, eu não sabia essa parada, né? Eu olhei a sintaxe, eu estava ainda me acostumando aqui. Aí ele foi, aqui, né, foi, inclusive, aqui foi onde eu escrevi meu primeiro código com Clojure. Foi quando eu cheguei nessa parte aqui, né, eu fui lá e escrevi, né, def hello, pá. O que é esse hello aqui, né? Tem essa função que não recebe nenhum argumento, que vai retornar aqui essa string que chama hello world e por aí vai. Aí depois criou aqui, né, essa outra função aqui, já que é chamada de argcount, usando essa palavrinha aqui, né, esse defn, que é quando você declara uma função em si. Aqui com o def você declara um valor, que nesse caso é hello, que ele tem uma função, e aqui é o defn, você já declara a função direto, né? E ele explica aqui um pouco, né, dos argumentos. Então aqui, se não vier nenhum argumento, retorna 0, um só retorna 1. Se vier aqui, né, x, y aqui, né, dois argumentos aqui, retorna 2. Se vier mais do que 2 aqui, né, ele vai retornar a quantidade aqui, né, o total aqui, né, do x e y mais a contagem do que tem, do que vem depois. E aí chegou aqui, ó. Nesse trechinho de código
que para quem programa em Clojure, obviamente, é meio trivial, né? Então agora eu consigo te explicar, né? Que tá aqui, tá sendo declarada uma função que chama makeAdder, que recebe como argumento um x aí da vida, né? Um valor aí, beleza? Que está referenciado pela variável x. Aí eu crio um escopo aqui dentro, né? Com y e x, colocando, né? Atribuindo x a y, perdão, beleza? E aí dentro desse let aqui, né? Que é onde eu estou criando esse escopo, eu retorno aqui uma função que vai retornar um parâmetro que está nomeado como z. E aí esse parâmetro vai fazer, e aí essa função vai fazer a soma, né, do y com o z. Então, o makeAdder retorna uma função de soma. É isso que retorna. E aí, o defAdd2, ele faz o quê, né? O defAdd2 vai chamar o makeAdder, que retorna ali a função de soma, beleza? E passando como argumento o 2. Então, basicamente, é isso que vai acontecer aqui, né? Eu estou agora com a função ali, né, que foi retornada, agora parametrizada ali com o valor 2, e agora eu vou chamar essa função passando 4, por isso que no final é 6. Então, eu consigo explicar agora, me sinto confortável olhando esse código e por aí vai. Mas nem sempre foi assim. Então, quando eu bati o olho a primeira vez, né, a sintaxe estava me doendo um pouco. E aí eu me identifico muito com a teoria da carga cognitiva. Então, se a sintaxe está me doendo, eu já vou gastar muito esforço mental para entender, né, o defn, o makeAddress, o cochete com x, o let, o y com x, né, que é o binding que está rolando ali do x, do valor de x agora para ficar ali em y, do retorno e tudo mais. Então, isso já me deixou, né, um pouco confuso. É o que foi que eu fiz. Eu vim aqui e falei, beleza, então, deixa eu tentar agora. Será que eu consigo escrever essa função em JavaScript? Aí eu peguei e fui no JavaScript, com a linguagem que eu me sinto mais confortável. Então, olha, então aqui no JavaScript eu vou criar uma função que chama fazSoma, que recebe x, que ela vai me retornar uma outra função que recebe z como argumento e retorna z mais x. Aí eu vou criar aqui uma função que... Vou criar aqui, né, o soma2, que basicamente retorna, né, chama aqui o fazSoma passando 2. Então, vai chamar aqui, né, fazSoma passando 2, recebe 2. Então, ele vai retornar aqui uma função que é o quê? Que vai retornar z e vai fazer z mais 2. Então, aqui está retornando a função. E aqui agora eu posso fazer, ó, chama soma2, por exemplo, que me retornou a função. E agora eu pego essa função retornada e passo 4. Aí eu falei, beleza. Consigo fazer isso no JavaScript. Beleza? Esquece aqui esse Mutable Data Structures que está aqui para baixo. Deixar mais ou menos aqui assim. Beleza. Para você não ficar influenciado por outra parada. Então, eu consegui, né? Mas eu não consigo, eu quero mostrar isso daqui. Então, eu consegui, né? Fazer esse código em JavaScript. Pô, eu poderia não ter declarado, né? A function de soma2. Ter declarado um const soma2 igual o return do fazSoma2, por exemplo. Eu poderia ter feito isso, né? Ia ficar o código ainda mais parecido com o Clojure. Aí eu voltei lá para o Clojure. Falei, agora deixa eu tentar entender. Então, pô, makeAdder me retorna uma função que recebe um argumento e soma com o valor que veio de x. O add2 chama o makeAdder passando 2 como argumento. Isso retorna uma função passando x igual a 2. Pelo que eu entendi, na verdade, add2 passa a ser, né? Aqui eu estava no meu processo. Passa a ser o retorno aqui, né, do makeAdder. E aí eu entendi, que o def define a variável, né? Se eu usasse defn, aí seria desse jeito aqui. Então eu fui, enfim, né, compreendendo a parada ali. Então quando eu faço o add2, eu estou executando a função retornada pelo makeAdder com 2. Em JavaScript ficaria assim. Então percebe que quando eu estou aqui estudando isso daqui, eu estou querendo ganhar consciência. Quando a gente fala, né, aqui, né, pode ser ganhar consciência, ou se eu estivesse me aprofundando, que é, de fato, ganhar consciência é me aprofundar também. Percebe que eu não estou lendo en passant. Eu não estou batendo o olho na parada, ali, beleza, né, escrevi ali, né, fiz ali o exemplo, sei lá, né, no editor de código que eu quisesse. E não, eu quero refletir sobre isso. Eu quero fazer de um jeito, eu quero fazer de outro jeito. Será que eu consigo fazer numa outra linguagem
de programação, né? Essa mesma parada, pô, então vou fazer aqui na outra linguagem de programação. Então eu consegui fazer. Deixa eu voltar agora aqui e deixa eu ver se eu entendi de fato aí, né, a parada e tudo mais. Então, quando eu falo de você maximizar os seus momentos de reflexão, é justamente isso. Quando você está estudando e você quer de fato que aquele estudo seja transformador, na minha visão, você precisa criar muitos momentos onde você pensa sobre aquilo, né? Eu costumo falar que você precisa bitolar naquele assunto. Então você está estudando e parou para você exercitar um pouquinho ali, né? Para você tentar verificar se você entendeu mesmo, se você consegue explicar. Então tudo isso é muito legal. Deixa eu escrever esse exemplo copiando, beleza, rodou. E agora eu consigo explicar aqui falando, né, detalhando o que tá rolando, caramba, eu não tô conseguindo explicar ainda. Se eu quisesse fazer em outra linguagem, eu conseguiria fazer a mesma coisa com o mesmo approach? Poxa, eu consegui, então calma aí. Se eu consigo aqui, deixa eu voltar agora aqui. E aí você vai criando cada vez mais momentos para fazer isso. Quer dizer que eu entendi certinho? Não. Pode ser que eu tenha achado que tenha entendido, mas não tenha entendido de fato, né? Essa é a falta que faz você ter uma pessoa do seu lado, né, que já manja mais do babado para te dar feedback. Eu vou falar mais sobre isso em algum outro vídeo, mas eu tenho usado bastante, né, a IA generativa para ser essa minha pessoa do meu lado, que vai me dando feedback, né, sobre coisas que eu tenho dúvida, mas obviamente, né, é uma pessoa cuja confiabilidade eu sempre vou desconfiar ali. Então, mas o que eu queria compartilhar era basicamente isso. Você tem que enriquecer o seu estudo com muitos momentos de reflexão. Eu quis te dar um exemplo de uma coisa que eu de fato fiz nessa minha jornada. Beleza? E que ela continua acontecendo, né? Tem mais vários dias aí, mais ou menos 1 mês e meio para continuar me preparando. Tá bom? Mas era isso. Eu espero que de alguma maneira tenha sido útil aí para você. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui. Eu vou ter o maior prazer em responder. Se você tiver um comentário construtivo, deixa aqui também com educação, que eu vou ter o maior prazer em responder para você. Beleza? Mas era isso. Até a próxima. Tchau.